Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Cine Clube Passa Mal, galera gabaritada no amadorismo. Agradecer a presença do Diego, informar que o vídeo a ser apresentado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Se você não se importa, fica à vontade para acompanhar, certo? Dizer também para acompanhar nossas redes sociais, o Instagram, YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nosso podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E informar que o vídeo a ser analisado é Homem, Formiga e a Vespa, Quantumania, filme de 2023, né, da Marvel, fase 5, né, da universo cinematográfico da Marvel. E Diego, qual é a sinopse desse grande filme da Marvel? Grandíssimo filme, grande até demais, eu diria, né? Mas vamos lá, segundo aí a sinopse aí que a gente pegou, a sinopse é grande, viu, galera? É bem grande, talvez que a gente achou. É bem grande. Vamos lá, Scott Lang e Hope Van Dyne, com Hank Pym e Janet Van Dyne, exploram um reino quântico onde interagem com criaturas estranhas e embarcam uma aventura que vai além dos limites do que eles acham possível. Na verdade, tá faltando um monte de coisa aí, mas famoso, né? Mas vamos lá, né, menino Davi? Vamos para sua quanto-análise, né? Vamos diminuir ao limite, né, do átomo, né, do que a gente poderia dizer desse grande filme do Homem-Formiga, né, e a Vespa, que a Vespa tem a mesma participação, aí, a mesma quantidade de tempo aí de tempo que um átomo, né? Mas vamos lá. É isso aí. Mas vamos lá, sua microanálise aí, sua quanto-análise com spoilers aí, de Quantumania, Homem-Formiga e a Vespa. É muito importante frisar, né, do tamanho do átomo, não pode cortar o átomo, porque quem estuda sobre ciência sabe que você cortar um átomo há uma explosão, né, uma escala nuclear. O Oppenheim tá aí, né? Exatamente, já tá chegando aí. Então vamos lá, né? A análise de Homem, Formiga e a Vespa Quantumania, né? Embora esse filme ele seja um reino quântico, né? Já vamos começar dizendo que os erros são macros. Vamos já começar assim, mas vamos lá, né? Esse filme ele é de 2023, né? O gênero ação aventura, 2 horas e 5 minutos, que pareceu levar 10 horas de duração, né? Dado o roteiro. Em destaque que eu posso trazer, né, nesse filme, tem o Scott Lang, né, que é o ator Paul Rudd, né, faz o Scott Lang. Tem a Hope Van Dyne, né, que é a atriz que faz a Evangeline Lilly. Tem o Kang the Conqueror, né, o Kang o Conquistador, que é atuado pelo Jonathan Majors. Tem o Michael Douglas, que ele faz o Hank Pym. Tem a Catherine Newton, que faz a Cassie Lang, né, a filha do Scott Lang. Tem a Michelle Pfeiffer, que faz a Janet Van Dyne. Outra pessoa que eu posso trazer em destaque, dois destaques, né? O ator Corey Stoll, que é o Parro Modok. Nossa, aquele Modok, nossa. E eu vou trazer um personagem que eu vou trazer mais porque eu acho legal ele em outra série, né? Que é o William Jackson Harper, que ele faz o Quas, que é o cara que faz a leitura da mente. Eu só vou trazer ele puro e simplesmente porque eu gosto de The Good Place. E ali foi basicamente um bom ator. Ele é um bom ator que ele derrapou num roteiro ruim. Vou trazer um pouco de explicação a respeito do universo, certo? Da Marvel, né? A respeito dos quadrinhos. O Kang o Conquistador, ele é um personagem de um futuro distante. E nesse sentido, há suspeitas de que ele seja um descendente do Reed Richards, que é o Senhor Fantástico. E qual um outro ponto que a gente pode trazer, certo? Que eu acho que é importante trazer. O Homem-Formiga, né? Que é o original, ele é o Hank Pym. Certo? O Hank Pym, ele é considerado um dos 5 grandes gênios da Marvel. Os 5 grandes gênios: Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, o Hank Pym, que é o Homem-Formiga, o Tony Stark, que ele é o Homem de Ferro, o Bruce Banner, que ele é o Hulk, e o Victor Von Doom, que ele é o Doutor Destino.
certo? Então, qual é a graça muitas vezes nos quadrinhos e na história? Que o Hank Pym ele é um cara dotado de grande inteligência, foi ele que faz essa questão lá das partículas Pym, né, os estudos e traz. O que é que a Marvel resolveu trazer? Ele resolveu trazer o Scott Lang, que ele é um cara, que ele é um arrombador de bancos, então assim, é legal o fato do Paul Rudd ele ser uma pessoa carismática, né, nos bastidores ele parece ser um cara muito legal. Mas enquanto personagem, eu digo assim, enquanto ator, o ator parece ser uma boa pessoa, mas enquanto personagem do Scott Lang, é um personagem sempre a desejar. Primeira vez que ele vai enfrentar, ele enfrenta a luta é meio ridícula, que ele tem aquela questão lá do trem, né, da luta. No 2 ele enfrenta um personagem um pouco mais forte, né, que é a Phantom, né, o fantasma. E nesse terceiro ele vai enfrentar um grande vilão. Mas vamos para pensar um grande ponto. O Scott Lang ele é um personagem meio que descartável. O próprio filme brinca com isso no início do filme. Eles confundem ele com o Homem-Aranha e com outras personas. Ruben, you are the best. Thank you, Spider-Man! Certo? Ele é um herói classe C. Eu não digo isso nem do Hank Pym, eu digo do Scott Lang. E qual é um vilão, normalmente, do Kang o Conquistador? Que é um grande vilão nos quadrinhos, certo? Se você trouxer qualquer um desses personagens daqui da Marvel, né? Você trouxer assim, ó... talvez não tanto a Viúva Negra, porque ela não tem tanto destaque em comparação com os outros personagens da Marvel, certo? Mas você botar o Doutor Estranho, o Hulk, o Homem de Ferro, já é uma pessoa que enfrenta bem, né? O Homem-Aranha seria uma luta curiosa. Mas o principal herói que costuma enfrentar o Kang é o Quarteto Fantástico. Mas ele ainda não foi introduzido dentro do universo do universo cinematográfico da Marvel. Mas vamos lá. Qualquer personagem da primeira escala dos Vingadores seria uma luta muito interessante para fazer. Eu inclusive acho que a questão do Doutor Estranho enfrentando nesse universo quântico seria interessante de você usar poderes místicos contra equipamentos tecnológicos, certo? Seria, eu acho assim, a gente pode bater muito nessa situação. Mas o Kang lutou, Davi, ele derrotou o Thor, né? Sim, Só que... Mas é o tipo da coisa, assim, esse filme tem muitos problemas, certo? Eu tô trazendo opções de algo que poderia melhorar o filme, sabe? Então, por exemplo, eu acho que um Doutor Estranho seria interessante ter essa luta. Não vou só bater, vou tentar trazer alguns pontos que eu achei interessantes no filme. Por exemplo, o ator, vou fazer um comparativo com o filme Thor, Amor e Trovão, certo? Eu acho que esse filme do Quantumania, ele, em comparação com o Thor, bota a régua bem para baixo, ele não é tão ruim quanto o Thor, Amor e Trovão, na minha concepção. Por quê? Discordo ativamente, porque o vilão comparado ao Kang do Thor e Amor e Trovão é muito melhor. Pronto. Esse é um dos comparativos que a gente consegue trazer e até discutir. Mas qual é o ponto? Eu concordo com você que é um bom vilão, certo? Que foi um ator que foi desperdiçado no Thor, Amor e Trovão, certo? Mas todo o roteiro que a gente vê do Thor, Amor e Trovão são histórias que pra mim são, perdão a palavra, imbecilizadas. Imbecilizaram o Thor passando do filme, certo? Boa parte do roteiro não se reaproveita. Mas assim, eu penso, inclusive, do ponto de vista textual, o roteiro, você entregar um roteiro, a pessoa vai ler e pensando, não tá bom, não tá legal isso, mas ainda assim eles fizeram. No Quantumania, essa questão lá, você tá por exemplo, quando ele vai encontrar o Kang, né? Ele tá parado ali, ele prende a filha, ele prende o Scott Lang. E assim, eu achei a atuação do Jonathan Majors boa nessa questão do filme. Não estou dizendo que o roteiro é bom, estou dizendo que a atuação dele foi boa, certo? E nesse sentido, eu acho que antes dessa situação do cancelamento, ele poderia trazer outras variantes da situação do Kang, né? E, por exemplo, aquela cena que mostra as variantes do Scott Lang, né, enquanto Homem-Formiga, aquela questão dele com aquele uniforme quando ele trabalhou também, achei engraçado, achei interessante, certo, esse ponto. Max, take it easy, breathe. We'll figure this out together. Mas esses são alguns dos pontos que eu posso trazer como
opções, certo? Que poderiam fazer de outras opções criativas e pontos que eu achei interessante no filme, certo? Agora, vamos lá bater naquilo que foi ruim. Personagens são descartáveis, muitos. Eu não senti, quando às vezes tem uma história, você sente aquele peso dos personagens deles perderem, deles morrerem, né? De você se importar com o personagem. Eu não senti isso no filme. Os personagens eram descartáveis. Eu não senti aquele peso do perigo na história, certo? O Bill Murray aparece na história somente como eu acho que era pra ser um alívio cômico, mas meio que ficou uma coisa meio blé. Ficou muito ruim. A piada do Uzi, né? Bebo Uzi. É uma piada muito oitentista, noventista, só pra constar. Oitentista do ponto de vista de que essa piada com a utilização de Uzi já foi feita em filmes como Tartarugas Ninja 2, certo? O Segredo do Uzi. E na década de 90, por aí, 90, início de 2000, no filme Power Rangers, né? Que enfrenta o vilão Ivan Uzi. E nesse sentido, você vê que é uma coisa datada, é uma coisa antiga. Tentaram revitalizar essa piada do Uzi, mas normalmente não fica boa. Na minha opinião, claro, né? Então, a respeito de outro ponto desse filme que eu tenho que trazer, a questão da filha do Scott Lang, né? A Catherine Newton, que ela... Eu vou ser bem honesto, certo? Quem gosta dela, ok, mas eu acho ela uma atriz extremamente limitada. Ela já fez Detetive Pikachu, ela já fez Atividade Paranormal 4, ela já fez Freak no Corpo de um Assassino, se não me engano é esse o nome do filme, que é até um filmezinho legal, é um terror meio terri, mas ainda assim, ela é muito limitada na atuação dela. Nesse próprio filme do Scott... Me digam um ator sem ser o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer, que, assim, que espremeram o máximo de atuação ali, que tivesse ali. Mas aí que tá, Diego. Tem a diferença entre você e ser espremido e você ser um ator bom em um roteiro ruim. A questão é, em todos os filmes, você ser um ator ruim ou um ator limitado, aí você já vai trazendo aquele problema, sabe? Pelo menos pra mim. Em todos os filmes eu acho ela bem limitante. Bem limitante. Talvez ela evolua posteriormente como atriz, eu não sei, né? Tá aí, por exemplo, vou trazer um outro ator, né? Que é o Brendan Fraser. Ele muitas vezes ele tinha aquele typecast, né? Do ator que é engraçado, né? O ator da questão corporal, né? E ele também tinha um ponto limitado, mas você, por exemplo, pelo menos pra mim, no filme A Baleia, ele foi ótimo, certo? Ganhou o Oscar e tudo. Mas nesse ponto de vista do Homem-Formiga Vespa Quantumania, deixou muito a desejar. CGI. Parte do CGI, da parte do universo do Quantumania, ok, vai lá. Mas o MODOK, cara, outro exemplo do MODOK. O MODOK não é um vilão padrão, pelo menos na minha memória trazendo, não é um vilão padrão do Homem-Formiga. O MODOK, ele é um vilão padrão do Hulk. Ele, sabe que a questão do seu leque de vilões que vai para outros pontos, né? Ok, vamos reaproveitar um vilão que estava no 1 e ele volta pro 3. Vamos tentar aproveitar. Ok, ficou ruim. O texto da redenção dele foi um dos textos mais ridículos que eu já vi na história da Marvel. Era pra ser engraçado. I'm such a dick. It's never too late to stop being a dick. Talvez até seja engraçado, mas talvez isso seja influenciado pela atriz não ter atuado bem. Estou conjecturando novamente. Pode ser a questão do roteiro também. Mas, novamente, alguns dos pontos que eu podia ver no filme, a questão lá, quando ele vai enfrentar o Kang, aquela questão da Michelle Pfeiffer, quando descobre que o Kang, na verdade, ele é o Kang, o Conquistador, né? Até aquela questão da cena final, que a Vespa ela é extremamente subaproveitada no filme. Pouquíssimas cenas, certo? Ela é a coadjuvante da coadjuvante no filme. Boicotaram ela porque ela era anti-vax, né? Pois é. Anti-vax naquele período lá, né, da pandemia. Tem uma questão aí, né? Sim. E a Evangeline Lilly, assim, do ponto de vista de atuação, eu não acho que ela é uma atriz ruim, não. Ela atua bem. Só que tem a questão
do roteiro que é apresentado, né? E foi apresentado pouco. E, por exemplo, outra cena, lembrar aqui outra cena que eu achei legal, interessante, por exemplo, na questão da luta final, né? Que o Scott Lang estava levando várias surras, né? Estava tentando enfrentar, né? Quando ele, na questão da luta final, quando tem a questão da explosão / implosão, né? Do núcleo da nave multiversal, o Scott Lang ia morrer ali. Quem salvou ele foi a Vespa, porque ela chutou Kang em direção do destroço. Você vê, ela aparece em poucas cenas. Da cena final da luta, ela foi extremamente importante. Mas quantas cenas você vê ela realmente atuando, sendo importante dentro daquela história, né? E um outro ponto também que dá para colocar, pelo menos conjecturar, é que depois disso a variante desse Kang, né, Kang Conquistador, ele morreu porque tem 2 cenas pós-crédito, né? Uma que é o Conselho dos Kang, que eles estão falando, né, que derrotaram o Kang Conquistador, eles precisam se reunir para enfrentar as outras ameaças que iam por vir, né? E a terceira cena pós-créditos, possivelmente é da segunda temporada de Loki, no qual aparece também uma das variantes do Kang, não é isso? Do Jonathan Majors. Então, assim, pelo que aconteceu, né, todo o escândalo envolvendo a namorada dele na época, né, houve o cancelamento, possivelmente ele não vai voltar a fazer o personagem do Kang, né? Vamos esperar os próximos capítulos para saber quem vai interpretar esse personagem e vamos torcer para que esse filme, os próximos filmes pelo menos, sejam melhores do que a fase atual, que a gente tá na fase 5 da Marvel, né? Existe a questão da fase 4. Tem a fé que na fase 20 vai voltar. Mas por exemplo, Guardião da Galáxia 3, né? Guardião da Galáxia 3 teve boas críticas, né? Teve uma questão de um roteiro melhor. Bom. Então, assim, houve um respiro, vamos dizer assim. Então, vamos torcer para... E morreu, porque o James Gunn saiu do Guardiões. Mas, assim, pelo menos houve um respiro nesse sentido de fase 5, né? A gente pode dizer que a fase 5 não saiu batida nesse sentido. Por isso que eu digo, vamos torcer para novos ares, né? E que seja melhor. Acho que a história no geral, né? Todo esse roteiro também da Michelle Pfeiffer não comentar, o Hank Pym, ele fazer essa questão do teste da reino quântico, tem a questão da formiga, ter uma solução, Deus Ex Machina, das formigas evoluírem e conseguir se unir para enfrentar o Kang e o seu exército. Ali é um Deus Ex Machina gigantesco. Só para contextualizar, para quem não conhece, a terminologia de Deus Ex Machina é quando você tem uma solução, às vezes difícil, e você consegue uma força maior, né, que a gente chama de Deus Ex Machina, para poder resolver toda essa situação. É um artifício de roteiro que não foi predito antes e aparece do nada para resolver uma questão que estava acontecendo há muito tempo. A verdade pode até ser predito, né? Até pode ser colocado, talvez isso até esteja no início. A grande questão muitas vezes é colocado numa situação complexa e a pessoa tem um nível de empolgação, expectativa, e o Deus Ex Machina muitas vezes é algo decepcionante. Porque você espera algo grandioso, algo que batalhe, e o Deus Ex Machina, pela própria terminologia, né, ele é um ser invencível, ele vai chegar ali para resolver a situação. Quando ele chega ali, ele resolve. Então, essa é a questão do artifício. Não vou me esticar mais nas questões. Sinto muito por todos os envolvidos nessa atuação. Tomara que consigam personagens melhores, papéis melhores, roteiros melhores, né? E vamos torcer para que as novas fases da Marvel se resolvam, porque essa foi muito fraca. Então, eu não vou torcer, não. Então, assim, sem mais delongas, minha nota para esse filme é 4. E assim, é um 4 bem forçado, assim, bem macro mesmo, porque a nota para mim talvez fosse até um pouco menos, né? Mas vou dar essa nota por quê? Vou dar essa nota porque eu acho que o ator, não o roteiro, o ator que faz o vilão, ele não é, enquanto a atuação, ele não é ruim. Acho que o roteiro poderia ter alguns pontos em especial que poderia trabalhar bem. E alguns efeitos especiais interessantes, mas em boa parte, o Modok com certeza não é um exemplo de efeito especial bom. Foi bem ridícula a questão. Mas é isso. Minha nota para esse filme é 4. Minhas palavras para esse filme é
Quântico, Kang e tortura. Porque eu acho que enquanto cidadãos, né? Cidadãos, eles estavam lá quântico, né? no reino quântico, eles sofriam, né? Enquanto o roteiro, nós sofríamos dentro desse roteiro lá, assistindo esse filme que, pelo menos pra mim, foi sofrido. Foi mesmo, viu? Vou trocar por sofrível. Pronto. É quântico, Kang e sofrível. Sofrível mesmo, viu? Aí você usou a palavra certa. Mas aí, Davi, você indica aí pra galera Quantumania, Homem-Vespa, Homem-Formiga e a Vespa. Porque pra mim tá quase igual, né? Junta tudo, é porque aquele núcleo, né? Ele junta tudo, e no multiverso das criações deve ter essa variante, né? Do Homem-Vespa e a Mulher-Formiga. E a Mulher-Formiga. Tem essa possibilidade. Mas diga lá, Milda, você indica aí pra galera? Não. Eu inclusive digo mais, eu não indicaria nem pra um desafeto. Ei, não, vai lá, confio. Não. Acho que não merece. Mas pra entender a fase 6 aí da Marvel que vai chegar aí, o Kang aí, nem pra isso? Eu acho, conjecturo, que até lá vão fazer outros filmes e vão fazer uns resuminhos pra talvez não acompanhar. Certo? As séries vão mostrar. Mas me diga lá, Davi, uma dúvida aqui. Diante assim, daqui a uns 5, 6 anos aí, Quantumania, Homem-Formiga e a Vespa. O quão insignificante esse filme vai ser em relação a grandes obras, né? Como Homem-Formiga, Thor, Amor e Trovão, Thor 2, Mundo Sombrio, Thor 1. O quão insignificante nessa grande jornada da Marvel vai se tornar esse filme diante dessas grandes obras? Você tá dizendo pro público ou pro roteiro da UCM? Como um grande MCU aí. Um grande MCU. Bom, eu acho que ele talvez traga a questão da filha do Scott Lang, que agora usa uniforme também, né? Ela pode ter essa questão das lutas, né? Foi treinada pelo Hank Pym sem ninguém saber. O pai não sabia que ela estava sendo treinada. Ninguém viu esse treinamento. Mas vamos lá, vamos torcer para que dê certo. Porque ninguém viu porque ela era pequena, né? É verdade. Tem isso também, né? Mas talvez nessa situação eu traga só ela como um exponencial nova heroína, né? Porque estão fazendo essa construção dos Jovens Vingadores, né? Talvez só esse ponto traga como artifício para longevidade. Porque o roteiro, eu acho que daqui a uns 2 meses eu esqueço. Com certeza você vai se lembrar daquele Murdock daqui a uns 5 anos. Aquele Murdock lá. Grandes atuações, né? Pra mim nunca há de se comparar com o grande filme que é Ameaça Tripla Ameaça. Esqueci até o nome do filme, mas eu me lembro o tamanho da importância desse filme que todos nós amamos odiar, né? Não chegará aos pés. Ele tem uma importância intrínseca, né? É um evento canônico, né? Do Cine Clube Passa Mal. Exatamente. Né? Não existe, sabe a questão do multiverso e as variantes? Não há uma variância do qual esse filme ele não lixa entre os piores filmes. Mas vamos lá, posso fazer a perguntinha lúdica agora? Bora! É o seguinte, Davi, diante desse grande filme, essa grande história que você com certeza vai carregar aí pra sua vida, né? Eu vou pegar esse momento de ouro, né, do roteiro, que é a filha do Scott Lang lá com o Murdock, né? Chegando pra ele e falando, né? Cara, como é? O Murdock chegando, olhe para mim, eu sou só um otário aqui,
Aí e ela falando, cara, deixe de ser otário. Nunca é tarde para Nunca é você tarde deixar de ser um ser otário. otário, exatamente. Grande. Aí, pegando esse contexto, né? Imagine que vem um treinador, né? Que veio do reino quântico, né? Chega pra você, meu Davi, e fala pra você: meu Davi, nunca é tarde para deixar de ser vacilão. Você acha que esse conselho de nível quântico vai mudar suas células para deixar de ser um vacilão, um otário? Se não mudou no filme, não vai mudar agora. Ó, o que é que muda? Vou lhe mostrar o que é que muda, ó. Isso, em comparação com o seu corpo em nível de escala. Se isso aqui muda as coisas na sua vida, então boa sorte. Porque mais ou menos o tamanho da galerinha, ou menos que isso, quando tava no reino quântico, viu? Isso ainda tava grande, viu? Diante que tava lá no reino quântico, hein? Exatamente. Isso aqui era a nave deles, ó. A nave deles, ó. Vocês não estão vendo porque é muito pequeno. Muito pequeno. Parece verídico. Pois é. Mas, e você, Diego? Qual é a sua análise a respeito de Homem-Formiga, Vespa, Quantumania? A minha análise é ipsilitris do Gaveta Filmes que ele botou lá. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Vocês sabem que isso aqui era inevitável. A edição vai estar melhor, o Gaveta faz as piadas, vai pontuar certinho. O que eu vou falar aqui é só a encheção de linguiça. Tá lá, eu copio a referência lá, referencio o Gaveta 2023 aqui. E é assim, todos os pontos horríveis do filme estão lá, todos os pontos mal feitos. E é isso. Não tem mais o que. Esse filme não merece nenhuma microanálise do que ele teve aqui nesse Cine Clube. Então eu fecho o filme com uma nota 3. É um filme bem ruinzinho, bem esquecível. Minhas palavras para esse filme é pequeno, fraco e esquecível. Simples assim. É um filme pequeno, fraco e esquecível. Se você gostou, parabéns. Se não, um abraço. E é isso. E essa é a minha análise de Quantumania, Homem-Formiga e a Vespa mulher lá. Muito bem, análise quântica. Muito bom. E, Diego, você indicaria esse filme pra alguém? Esse filme é Homem-Formiga, Vespa, Quantumania? Não! Certo. Então vamos trazer a pergunta, né? A pergunta que você trouxe para mim, vou trazer para você. Diego, se chegasse um treinador, né? Inspirado, né? Do reino quântico, inspirado pelo grande diálogo. Um treinador quântico, né? Treinador quântico. Um coach quântico, né? Sim. Inspirado pela grande fala que aparece no filme, né? Entre a filha do Scott Lang, né? E o MODOK, né? Aquele, o que é que eu vou fazer? Eu sou um otário, nunca é tarde para deixar de ser um otário. E chegasse um treinador assim para você e dissesse, botasse a mão no seu ombro, olhasse no fundo dos seus olhos e dissesse, nunca é tarde para você ser um vacilão, deixar de ser um vacilão. E aí, isso mudaria a sua vida? Olha, eu vou te dizer, viu? Eu não sei se mudaria a minha vida, mas eu tenho certeza que um colega nosso não tem a menor condição de deixar de ser vacilão. Não importa que nível quântico, que vibração ele vibrar. Essa pessoa não tem como deixar de ser vacilão. É intrínseco, é quase... Não dá para dividir a partícula vacilona daquele indivíduo. Então, na minha concepção, né, esse tipo de discurso é só para enganar os trouxas aí e a galera do coach quântico aí, né, fazer sua festa aí, pegar mais um trouxa, né? Agora com a internet é o otário e o malandro não tem mais
não precisam mais se encontrar, né? Eles Verdade. já pode ser passado a perna logo na internet sem sair de casa. É verdade. Vamos encerrando, né, a análise desse filme, né? A nível de curiosidade, a nota final ficou 3,5. Agradecer novamente a presença do Diego. Reforçar para vocês acompanhem nossas redes sociais no Instagram, YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. E Diego, para quem teve a paixão de acompanhar essa grande análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Hashtag Quanti. Quanti, como é que se escreve isso? Beleza. Ninguém liga. Nobody cares. Tá bom, então todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha e valeu!